Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui nossa aula para os alunos do quarto ano. Como sempre, vamos fazer isso com a nossa correção da atividade que foi para casa. Então, vocês vão pegar aí o livro de vocês e vão abrir na página 475, que fala aí sobre aquele conteúdo de verminoses, né? A gente estava estudando, acho que encerramos o nosso livro de ciência justamente com esse conteúdo aí sobre as verminoses. O primeiro diz assim: o que é importante saber para evitar as doenças, né? É importante saber o que nos faz doente, de que forma as doenças são transmitidas e como acontece o contágio. Então, com base nessas informações, a gente pode definir como que a gente se previne das doenças. 2. O que são doenças hereditárias? São doenças transmitidas de pai para filho. 3. O que são doenças infecciosas? Doenças causadas por seres, como os vírus e as bactérias. 4. Como se chamam as doenças que podem ser transmitidas por contato humano? Dê um exemplo. Doenças contagiosas, a gente pode colocar como exemplo o sarampo, a gripe, a catapora, agora o coronavírus, né? 5. Como podem ser adquiridas as doenças contagiosas? Por contato com sangue, fezes, espirro, tosses e objetos mal lavados. 6. Para que servem as vacinas? Servem para que os organismos criem defesa contra doenças que elas combatem. 7. Contra as quais doenças as crianças devem ser vacinadas? Coqueluche, polienite, tuberculose, difteria, tétano, sarampo, cachumba, hepatite, rubéola, meningite. 8. Que doenças contagiosas você já teve? Que vacinas vocês já tomaram? Então, aí é uma resposta pessoal, vocês vão aí procurar informação nos pais de vocês em referente a que doenças já tiveram, que vacinas já tomaram para não ter essas doenças. 9. Troque os números pelas sílabas correspondentes e forme palavras. Então, as palavras que a gente pode formar com esses números que estão aqui é a palavra diabetes, reumatismo e câncer. São exemplos de doenças não contagiosas. 10. Leia as frases e copie só o que devemos fazer. Então, dessas que estão aqui, o que a gente deve fazer? Deve lavar as mãos antes da refeição, tomar vacinas e lavar bem as verduras. 11. Como se contrai ascaridiase? Adquire-se a doença pela injeção dos ovos de vermes em alimentos contaminados principalmente. Vamos colocar aí a data da correção e aí, vamos lá para o nosso livro de História, lá na página 314, que fala desse conteúdo aí. A vinda da família real para o Brasil. Então vamos descobrir que momento isso aconteceu, por que aconteceu. A vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorreu no dia 28 de novembro de 1807. E a comitiva aportou no Brasil no dia 22 de janeiro de 1808. O refúgio no Brasil foi uma manobra inédita por o príncipe regente D. João para garantir que Portugal continuasse independente quando foi ameaçado de invasão por Napoleão Bonaparte. Então existia uma guerra lá e Napoleão, querendo ganhar esta guerra, determinou que alguns países fechassem os seus portos, não recebessem mercadoria e nem navios dos países que eram inimigos dele. Portugal, como não queria fazer parte disso, não queria fechar os portos dele e nem tomar partido de Napoleão, né, contrariou ele, comandante. E aí foi que Napoleão fez. Ameaçou invadir
o Portugal, ameaçou o país de Portugal, né, invadindo. Dom João, ele era príncipe regente daquele país. E o que ele pensou? Eu vou sair daqui, vou passar uma temporada na minha colônia, que era o Brasil, e aí ele saiu de lá, uma comitiva com várias pessoas, no dia 28 de novembro de 1807. Mas somente chegou no nosso país, no Brasil, no ano de 1808, em janeiro, dia 22 de janeiro de 1808. Para garantir o êxito da transferência, o rei de Portugal teve apoio da Inglaterra, que também auxiliou na expulsão das tropas napoleônicas. Então, para ele conseguir fugir de Portugal, Napoleão recorreu a um aliado, que era a Inglaterra. Tempos mais tarde, para ele retornar para lá e para vencer as tropas de Napoleão, ele também contou com o auxílio da Inglaterra. Em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, determinando que os países europeus fechassem os portos para os navios da Inglaterra. Enquanto isso, negociou secretamente o Tratado de Fontainebleau com os espanhóis, que permitiriam os franceses atravessar a Espanha para invadir Portugal. Em troca, o rei espanhol poderia se apoderar de um pedaço dos territórios portugueses. Então, quem era o inimigo de Portugal, ou de Napoleão nessa história? Era a Inglaterra. Então, ele queria que todos os países europeus não recebessem produtos e nem navios da Inglaterra. Portugal se negou a fazer isso, né? Dom João aqui, representado na imagem, ele se negou a fechar os portos para a Inglaterra e contou com o auxílio da Inglaterra para fugir, a palavra é essa mesmo, fugir para o Brasil, vindo para aqui, que era a colônia dele. Portugal não aderiu ao bloqueio continental devido à longa aliança política e comercial que ele já tinha com os ingleses. Por este motivo, Napoleão ordenou a conquista ocorrida em novembro de 1807. Antes de Napoleão invadir Portugal, o rei fugiu no dia 22 de outubro de 1907. O príncipe e rei da Inglaterra, Jorge III, assinaram uma convenção secreta que transferia a sede monárquica de Portugal para o Brasil. Então, eles não poderiam se apossar de Portugal, porque o rei de Portugal, que era Dom João, transferiu a sede do reinado dele, que era em Portugal, para o Brasil, que era a colônia. E aí ele teve que fugir para cá, para que ele não perdesse as terras dele em Portugal. Neste mesmo documento, ficava estabelecido que as tropas britânicas se instalariam na Ilha da Madeira temporariamente. Por sua parte, o governo português comprometeu-se em assinar um tratado comercial com a Inglaterra após fixar-se no Brasil. O príncipe regente Dom João determinou que toda a família real seria transferida para o Brasil e também viajaria, junto com ele, os ministros e empregados, totalizando 15,7 mil pessoas, representando 2% da população portuguesa. Então, gente, veio de lá, né, descambado de lá de Portugal para cá, 15 mil pessoas junto com Dom João, que era príncipe regente. Por que príncipe regente? A mãe dele ainda estava viva, que era Dona Maria. Então, ele ainda não era considerado rei. Ele era o príncipe que governava Portugal, porque a mãe dele era doente e ele só foi considerado rei após a morte da mãe, que era Dona Maria. Por isso que a próxima fala príncipe regente. Foram necessários 8 naus, 3 fragatas, 3 briques e 2 escunas para transporte,
Outros 4 navios da esquadra britânica acompanhavam a corte. Além das pessoas, foram embarcados no dia 28 de novembro de 1807 móveis, documentos, dinheiros e obras de artes da Biblioteca Real de Portugal. A viagem ocorreu em condições insalubres, quer dizer, não em condições boas, né? Durante 54 dias até Salvador, onde desembarcou no dia 22 de janeiro de 1808. Na capital baiana, foram recebidos com festas e ali permaneceram por mais de um mês. No período em que esteve na Bahia, o príncipe regente assinou o Tratado da Abertura dos Portos às Nações Amigas e criou a Escola de Cirurgia da Bahia. No dia 26 de fevereiro, a corte partiu para o Rio de Janeiro, que seria declarada a capital do Império. Ao chegar no Rio de Janeiro, ocorreu no dia 7 de março de 1808 e havia poucos alojamentos disponíveis para acomodar a comitiva e muitas residências foram solicitadas para recebê-lo. As casas que eram escolhidas pelos nobres recebiam em sua fachada as inscrições PR, que significava príncipe regente, e indicava a saída dos moradores para disponibilizar o imóvel. Ou como Dom João era um príncipe bonzinho. Ele chegava na casa das pessoas, gostava da casa, achava apropriada para a comitiva dele e simplesmente, educadamente, né, obrigando, eles faziam os moradores daquela casa sair. E pior, as pessoas se sentiam felizes em ceder sua casa para que a comitiva do príncipe pudesse morar, né? Então eles não tinham casa suficiente para todo mundo e eles foram aí tomando as casas das pessoas, mas Portugal já é muito mestre nisso. Eles tomaram as terras dos indígenas e agora estavam tomando a casa dos colonos que eles tinham aqui na colônia. Vamos aí efetivar esse conteúdo fazendo a atividade da página 316 do livro de história de vocês, né? Gente, amanhã a gente tem aí as nossas aulas e eu vou estar aguardando vocês mais uma vez aí para participar junto comigo. Vou ficar com vocês por aqui e até a próxima.